Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, em nome das edições Tinta da China, queria agradecer à Culturgest, ao Centro Cultural de Belém. Sabia que tinha que... Não, a semana passada estive na Culturgest, peço imensa desculpa. Ao Centro Cultural de Belém por nos ter recebido mais uma vez para lançar um livro, desta vez do Bernardo Pires de Lima, com quem trabalhamos desde 2013, sendo este o 8º livro que ele escreve para nós. Para a Tinta da China é de facto uma grande honra ter um autor como o Bernardo, que continua sempre a estudar e a arriscar nestes temas que cada vez são mais complexos. Quer dizer, se calhar agora já não são tão complexos e tão estranhos como aqui há uns tempos, agora são mesmo perigosos, não é? O Bernardo brindou-me com este novo livro sobre a Europa, com não só fazendo diagnóstico, mas também lançando algumas pistas para o futuro, como aliás faz sempre também, porque é daqueles comentadores que se arrisca, analistas que se arriscam, e portanto eu queria agradecer muito a presença do Bernardo e a aposta do Bernardo na Tinta da China, agradecer a presença do Dr. António Costa, ex-primeiro-ministro, já saudoso primeiro-ministro, pelo menos para mim, portanto queria agradecer, é um prazer tê-lo aqui. O nosso Presidente, claro, muito obrigado pela sua presença, Sr. Presidente. Obrigado a todos. Eu vou passar a palavra ao Dr. António Costa, que vai apresentar o livro. Muito obrigado. Sr. Presidente da República, Excelência, boa tarde a todas e a todos. Queria começar por agradecer ao Bernardo Pires de Lima e à Bárbara Vilhosa este convite para fazer a apresentação deste livro. Apresentar um livro não é propriamente fazer uma recensão, é sobretudo procurar acrescentar interesse e entusiasmar os leitores à leitura do livro. No caso, é particularmente fácil, porque o Bernardo Pires de Lima é por todos conhecido, por todos visto em televisão, por todos lidos em diversos órgãos de comunicação social, como obra já publicada, e portanto só por si o lançamento de um livro dele num escaparate de livraria é em si um estímulo para a leitura. Este livro é um livro que surge, aliás, na sequência de duas obras mais recentes que publicou, sobre a era chamados Homens Fortes e outra sobre o título muito sugestivo de Putilândia. Este livro chama-se O Ano Zero da Europa. E o Ano Zero da Europa, porquê o Ano Zero da Europa? Porque este livro descreve, discute e analisa dois momentos novos existenciais para a União Europeia. O primeiro é o que decorre da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 24 de fevereiro de 2022, que nos coloca hoje uma questão central, que é saber quem vai definir e em que termos vão ser definidos os termos da segurança do futuro da Europa. A vitória da Rússia comprometerá duradouramente essa segurança da Europa nos termos em que nós a conhecemos. A derrota da Rússia é difícil, mas é essencial para podermos ter termos justos e seguros para o pacto das relações internacionais no futuro da Europa. Este primeiro momento encerra aquilo que o Bernardo Pires de Lima designa como o ciclo da inocência geopolítica que nos tem acompanhado desde a queda do Muro de Berlim. Evidentemente, aqueles que se recordam da queda do Muro de Berlim, dos anos que seguiram, houve mesmo quem prognosticasse que a história tinha acabado. Não sei se foi boa notícia que a história não tenha acabado. O que é certo é que não acabou e este ciclo de inocência terminou agora. E, efetivamente, durante vários anos acreditámos que era possível criar um novo mundo de interdependência em que o compromisso com a segurança da Europa era um compromisso inclusivo e do qual a Rússia era parte, o que levou países como a Alemanha a estabelecerem um modelo de interdependência perfeito,
Nós dependemos totalmente da Rússia no fornecimento do gás, a Rússia depende de nós no fornecimento de divisas. Esse modelo manifestamente esgotou-se, estamos agora num novo momento. E este novo momento coloca uma tripla questão à União Europeia. A primeira questão central, que o Bernardo aqui logo nos coloca, é qual é a missão da União Europeia hoje em dia. A União Europeia nasceu da guerra, foi fruto da paz e tinha como função primordial eliminar as tensões que levaram às guerras anteriores. E começou precisamente pela partilha do carvão e do aço. Há agora, neste novo quadro político, uma nova missão. Não é a missão propriamente de eliminar tensões, mas, pelo contrário, enfrentar as novas tensões que o desafio que a Rússia nos coloca hoje, após a invasão da Ucrânia, representa para o conjunto da Europa. E esse desafio coloca-se desde logo em saber como é que uma União Europeia, que tem que já mobilizar recursos para enfrentar e manter aquilo que são as suas políticas tradicionais, como a política agrícola comum, que tem que fazer frente a novos desafios que a dupla transição energética e digital coloca, tem agora recursos para uma nova missão, que é a missão de desenvolver uma política comum de defesa e conseguir ter uma capacidade de defesa efetiva. A segunda questão já não tem a ver com a missão, mas tem a ver com a dimensão. Esta nova realidade da segurança na Europa implica que a Europa olhe para um novo alargamento. E este novo alargamento tem um sentido diferente dos alargamentos anteriores. Os alargamentos anteriores foram, desde logo à Grécia, à Portugal e à Espanha, alargamentos para consolidar transições democráticas. Os alargamentos subsequentes, designadamente a leste, foram para consolidar transições democráticas e o fim do Império Soviético. Desta vez, o alargamento não se trata de consolidar, mas, pelo contrário, trata-se de conter a ameaça soviética. E esta é uma realidade diferente daqueles alargamentos que anteriormente se colocaram. Obviamente, o Bernardo não desenvolve aqui as múltiplas questões que nos acompanharão seguramente nos próximos anos a propósito da discussão do alargamento. As questões que têm a ver com a necessidade de termos um novo modelo institucional, temos uma nova estrutura financeira para podermos ter uma casa que possa acomodar este novo alargamento. Até agora, os alargamentos olharam sobretudo para os requisitos que os países candidatos têm que preencher. Este alargamento a mais 9 países, potencialmente a 9 países, vai exigir, antes de mais, que olhemos para a nossa própria casa, para saber se está suficientemente arrumada para podermos acolher com sucesso aqueles que buscam a integração na União Europeia. E isso, e por outro lado, coloca uma realidade que não pode ser indiferente a todos os outros países que já são membros da União Europeia e, designadamente, a países atlânticos como Portugal, que este alargamento vai implicar, desde logo, uma nova deslocação do centro de gravidade em direção a leste. E eu diria mesmo que, neste caso, não estamos só a falar da deslocação do centro de gravidade, mas estamos a falar também da deslocação do centro. Porque só a Ucrânia significa, a entrada da Ucrânia significará que a Ucrânia será o quinto maior país da União Europeia em população, o maior país da União Europeia em território e, por exemplo, o eixo Varsóvia-Kiev será seguramente um eixo concorrencial de outros eixos que nos têm sido mais tradicionais na vida da União Europeia. E, portanto, convém olharmos para o futuro e perceber o que é que isso necessariamente vai representar. E o que é que vai representar também do ponto de vista financeiro. Os números dos estudos do Conselho Europeu indicam só a entrada da Ucrânia implica um aumento do orçamento da União em 21%, mas, obviamente, isso não tem em conta os esforços gigantescos que a integração da Ucrânia vai representar do ponto de vista da reconstrução e, portanto, a necessidade que temos de rediscutir tudo, de rediscutir a necessidade dos atuais Estados-membros aumentarem as suas transferências, rediscutir a sério a necessidade de termos novos recursos próprios
da União Europeia, para além daqueles que já existem. Bom, e também é preciso discutir, designadamente, a realocação de alguns fundos. Se a política agrícola comum visa assegurar a autossuficiência alimentar da Europa, convém não esquecer que a integração da Ucrânia significa a integração de um dos maiores fornecedores de todas as cadeias alimentares e, portanto, não são só custos, tem também benefícios, porque a autonomia alimentar da Europa aumentará significativamente e, porventura, isso exigirá uma realocação dos recursos da PAC. Uma nota de registro para quem tenha negociado o próximo quadro financeiro 2027-2034, convém ter a noção que a discussão não se fará seguramente nos mesmos termos, de acordo com os mesmos critérios que têm sido a que estamos habituados desde 86 e, portanto, daqui a 2026 está aberto um concurso público de ideias para ter muita imaginação para inventar novos critérios para os novos termos de negociação. Bom, a terceira questão que esta nova realidade coloca tem a ver com a inserção desta União Europeia, que está no seu ano zero, no mundo global. Na redefinição que tem que ter das suas relações com os Estados Unidos da América, tendo em conta que foi sempre o parceiro mais relevante. Hoje voltou, aliás, a ser o parceiro económico mais relevante, mais do que a China, mas o horizonte das eleições de novembro nunca foram tão desafiantes para a forma como a Europa olha as relações com os Estados Unidos da América, como elas serão. Portanto, temos que encontrar um modelo de relacionamento com os Estados Unidos que seja independente daquilo que é próprio, que são as mudanças políticas nos Estados Unidos, como são normais as mudanças políticas em qualquer um dos nossos países. E coloca-se noutra dimensão, porque esta Europa da defesa, esta Europa que não quer deixar de estar na NATO, mas onde quer ter uma capacidade própria de defesa e que não fique na dependência total dos Estados Unidos da América, tem que olhar para aquilo que é o seu tratado de uma forma diferente. O Tratado da União Europeia, no artigo 47, prevê um mecanismo de ajuda mútua, designadamente em situação de conflito militar. Se eu olhar para o artigo 47 do Tratado da União Europeia, com a relativa tranquilidade que vigora em simultâneo com o artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte. Acontece que podemos ter um cenário onde o artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte não seja aplicável, mas tínhamos que aplicar mesmo o artigo 47 do Tratado da União Europeia, e isso implica ter a noção do que é que representa esse desafio em matéria de defesa. Isto convida-nos a aproveitarmos a oportunidade da comunidade política europeia, uma ideia, porventura, mal aproveitada pela precipitação com que foi lançada, mas que é um quadro onde nos ajudará a reaproximar do Reino Unido, o que neste quadro de uma Europa de defesa é absolutamente imprescindível, porque é difícil termos uma Europa da defesa credível sem uma parceria sólida com o Reino Unido. E depois, as relações que temos que definir com a Rússia e com a China, que nós temos designado de adversários, de concorrentes estratégicos, e desde logo com a Rússia é preciso perceber melhor qual é a ameaça que a Rússia constitui. A Rússia quer, a ambição da Rússia é reconstituir aquilo que era a velha Rússia, e, portanto, para além da Bielorrússia, a Ucrânia, a Moldóvia, a Geórgia, a ambição da Rússia é repor aquilo que era a área de influência da União Soviética e do Pacto de Varsóvia. O Bernardo Pires de Lima coloca-nos aqui um desafio terrível, porque, no fundo, diz que o que a Rússia verdadeiramente quer, mais do que se sentir ameaçada na sua defesa, portanto, tem uma fronteira de 1.300 km com a Finlândia, e isso, no caso, constituiu por si uma ameaça, e a adesão da Finlândia à NATO também não constituiu em si uma ameaça. O que verdadeiramente a Rússia não quer são democracias pluralistas com sucesso nas suas fronteiras. A integração da Ucrânia trará a fronteira da Rússia para a fronteira da União Europeia, exigendo nós que seja uma democracia pluralista e de sucesso, e significa que essa desafio da Rússia ameaça simplesmente um território, que será um território da União Europeia. E a China, com a qual
é necessário conseguir evitar uma aliança da China com a Rússia, de uma forma duradoura, e em que a Europa tem que jogar um papel. E aí eu acho que há sinais positivos, o chanceler Scholz à China, a visita do presidente Xi Jinping à França, a forma como permanentemente os Estados Unidos e a China ao longo deste ano têm mantido contactos mais diversos, primeiro o presidente com os empresários americanos, depois entre responsáveis políticos, é uma porta aberta, e depois finalmente para aquilo que o Bernardo Pires Lima designa como uma nova ordem, que deixou de ser bipolar, que deixou de ser unipolar, e que é aquilo que ele designa como uma ordem arquipelágica, sem nenhum sentido pejorativo para os nossos arquipélagos, mas eu diria como uma globalização regionalizada com muitos polos, o que, portanto, aumenta, obviamente, a dificuldade de estabilizar as relações. Este é o primeiro momento essencial, é aquele que é marcado pelo desencadear pela invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas há um segundo momento essencial, que verdadeiramente começou com o Covid e se agravou com a guerra. E tem que ver com a forma como a Europa olha hoje para a globalização. A globalização, durante várias décadas, foi um modelo de aparente sucesso para todos. Houve milhões de pessoas que foram resgatadas da pobreza nos países em desenvolvimento. A Alemanha era um caso exemplar. Vendia as máquinas para a China produzir as t-shirts que nós deixámos de produzir. Nós sofremos alguns anos por deixar de produzir t-shirts, mas conseguimos fazer uma mutação da nossa indústria têxtil para o têxtil complexo, tem maior valor acrescentado e, portanto, os chineses ganhavam produzindo t-shirts, nós voltámos a ganhar produzindo agora têxtil de maior valor acrescentado e a Alemanha ganhava porque vendia mais máquinas para a China do que aquelas que nos vendia a nós. Bom, este modelo de aparente de sucesso, indiscutível durante várias décadas, teve um primeiro sinal de crise muito claro, quando o mundo parou no Covid-19. E nós, de repente, fomos surpreendidos por coisas que não tínhamos noção. Nós não tínhamos noção que 90% dos produtos ativos, dos princípios ativos das vacinas, são produzidos na Índia. Nós não tínhamos, talvez, total noção de quando dependíamos para toda a nossa vida de N equipamentos eletrónicos que precisam de chips que vêm da China. Nós não tínhamos, porventura, noção de que a Bielorrússia produz a esmagadora maioria da potássia que é consumida em todo o mundo e que a potássia consumida em todo o mundo é essencial para os fertilizantes. Seus fertilizantes, grande parte das culturas não são possíveis de realizar e isso gera uma crise alimentar. Portanto, nós percebemos que estamos muito mais interdependentes do que aquilo que pensávamos e que, verdadeiramente, se constituíram monopólios à escala global que condicionaram fortemente a nossa autonomia. A segunda coisa que compreendemos é que quanto mais tensa é a cadeia de valor, maior é o risco de disrupção. Portanto, um barco que encaixa no Suez bloqueia o comércio internacional por vários dias. Os ataques dos Houthis implicam que os navios tenham que alterar a rota do Suez para ir para a rota do Cabo, são mais 12 dias que nós pagaremos na prateleira do supermercado. E isso é uma nova realidade que impôs à Europa dizer, bom, nós somos campeões da defesa da globalização, mas nós podemos reforçar a nossa autonomia. E essa é uma das grandes questões com que a Europa está hoje confrontada, é como é que aumenta a autonomia sem voltar ao velho proteccionismo. Porque a verdade é que uma União Europeia que só tem 5% das matérias-primas e consome 20% das matérias-primas à escala mundial, não se pode fechar sobre si próprio porque está altamente dependente do que tem que importar. E está dependente do que tem de importar, o proteccionismo. Nós não podemos ser proteccionistas para aquilo que produzimos e não ser proteccionistas para aquilo que necessitamos. E isso é um enorme desafio à autonomia estratégica da Europa. E essa autonomia estratégica da Europa é fundamental de ser restabelecida, quer do ponto de vista do domínio das infraestruturas, e por isso a iniciativa que a União Europeia lançou em concorrência com o One Belt One Road, o Europa Gateway, para procurar encontrar infraestruturas que possa controlar e assegurar o seu funcionamento, mas também o esforço brutal que tem que fazer para a sua reindustrialização.
E esse esforço de reindustrialização põe uma questão também central ao funcionamento do mercado interno. É que o mercado interno assenta no princípio digamos, no fundo, que estrutura o mercado interno é a política de concorrência, e a política de concorrência assenta desde logo na restrição dos auxílios de Estado. E é impossível termos uma política industrial sem auxílios de Estado. E aquilo que nós temos verificado desde o Covid é que a liberalização do recurso ao auxílio de Estado tem acentuado significativamente as assimetrias dentro da União Europeia, tem fragmentado profundamente o mercado interno, porque 75% são utilizados por um só país e 90% são utilizados por dois países, e os 10% que sobram são distribuídos também muito assimetricamente, diga-se passagem, pelos restantes 25 países. E, portanto, neste nosso modelo de União Europeia, a questão é como é que nós protegemos o nosso mercado interno, como é que nós não perdemos a globalização, mas ganhamos esta autonomia, e isso é também o segundo grande ponto que está neste nosso ano zero. Finalmente, o Bernardo Pires de Lima, confessando-se gramsciano, faz um bom trocadilho relativamente à atitude que devemos ter entre o otimismo da vontade e o pessimismo da razão. E, portanto, convida-nos todos a termos otimismo na vontade, porque ela se sobreponha ao pessimismo da razão. Pela parte que toca, fiquei particularmente satisfeito e deixa-nos aqui, finalmente, algumas pistas sobre qual é o papel de Portugal nesta Europa e neste mundo. E quando ele coloca essas pistas sobre o que é que Portugal deve ser, eu não vou dizer o que é que ele acha que Portugal deve ser, está cá no livro e, portanto, é preciso comprar o livro para saber o que é que ele acha, depois as televisões vão dizer que sou eu que digo o que ele diz. A verdade é que também é uma boa ilustração deste enorme paradoxo em que nós estamos e que torna os próximos anos na União Europeia particularmente desafiantes, que é este alargamento, esta nova realidade torna mais necessário do que nunca que a Europa modernize as suas instituições. Se nós queremos ser uma Europa geopolítica, é difícil conceber isso mantendo o princípio de unanimidade em matéria de política externa ou em matéria de política de defesa. Mas a verdade é que, quanto mais nós alargamos, mais difícil é abdicar dessa unanimidade na política externa e na política de segurança. E isto por uma razão fundamental. É porque a política externa não é só uma declinação a partir de valores comuns, porque esses todos partilhamos dos valores comuns. É uma declinação desses valores comuns a partir da posição concreta em que cada um está na sua geografia e de como essa geografia condicionou a sua história e a sua relação com o conjunto do mundo. É muito fácil em Portugal censurarmos uma postura muito eurocentrada nos países da Europa Central ou da Europa do Leste. Mas nós tivemos a imensa felicidade de não ter nem a geografia, nem a história dos países da Europa Central e da Europa do Leste. E é para eles seguramente também muito difícil, é muito difícil para eles também perceber a preocupação que nós temos sempre que se discutem sanções do impacto que isso tem na América Latina ou do impacto que isso tem nos países no continente africano. Isso é aquilo que é a nossa diferença na Europa, isso é a vantagem que nós também aportamos à Europa e, no fundo, atingirmos esse momento em que podemos prescindir uns e outros da unanimidade será o momento em que consigamos integrar de uma forma harmoniosa estas diferentes relações que nós temos com o mundo extra-europeu. E esse é o excelente desafio, não para o ano 0, mas para o ano 2. E pronto, aquilo que eu vos recomendo a todos é uma leitura do livro de Bernardo.
Boa tarde a todos. Vou fazer já aqui um disclaimer. Se a minha voz falhar, a culpa é dos festejos do Marquês de Pombal. Eu estou sob o efeito do domingo à noite. E provavelmente vou ter que recorrer aqui a uma momento do livro. Logo vemos. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, ao Sr. Presidente da República. É uma honra que me dá estar aqui. Há muitos eventos hoje à tarde em Lisboa, várias conferências, e é para mim uma grande honra tê-lo aqui. É também uma grande honra ter o Ministro António Costa a apresentar este livro, que foi um dos protagonistas destes debates todos, foi um líder até que antecipou alguns deles, que se bateu por ângulos mais criativos, até com as dificuldades que isso às vezes tem nos consensos europeus. Para mim também é uma grande honra tê-lo aqui. A Bárbara, minha amiga e minha editora, há muitos anos, e toda a equipa que lutou até à última hora para que este livro saísse hoje. Um grande agradecimento, e a vocês todos. Para mim continua a ser muito sensibilizador darem o vosso tempo no final de tarde, com as dificuldades todas de gestão de família e de trabalho, para estarem aqui hoje, mesmo ao fim de 8 livros. Continua a ser, não vou chorar, embora eu esteja sempre pronto para chorar em momentos de felicidade ou não, mas acho que já esgotei as lágrimas todas também no domingo à noite e, portanto, hoje estou seco. Este livro, no fundo, é um fecho de um ciclo sobre os perigos que nós permanentemente vivemos. Os perigos necessariamente do nosso dia-a-dia, embora eles estejam evidentes cada vez mais, mas eu falo de perigos da democracia, perigos da sociedade aberta em que vivemos, perigos de tentações que resvalam para outros tipos de sistemas políticos, outras ideias, outros regimes, muitas utopias perigosas que andam aí e que não nasceram em Portugal, têm mimetismos europeus e até extra-europeus, mas tudo isto me inquieta muito há muito tempo e eu procurei arrumar, no fundo, a política do presente, que é sempre um risco, porque o presente e os factos do presente podem desmontar muitos dos nossos argumentos analíticos, porque eles estão muito vinculados àquilo que vai acontecendo. E eu assumi sempre esse risco. Eu acho que falta mesmo no debate político e editorial português uma espécie de risco ensaístico à volta da política internacional, da política nacional, dos vários dilemas das democracias que estão a ocorrer. Um arrumo de ideias que necessariamente podem ser e devem ser refutadas, contestadas, mas acho que o debate precisa deste tipo de vivacidade analítica. Portanto, tentei arrumar estes anos, uns anos que me pareceram já preocupantes a partir de 2016, com a vitória dos nacionalismos anglo-saxónicos, Brexit primeiro e depois Trump nos Estados Unidos. Isso é particularmente relevante para um país como o nosso, que assenta há 7, 8 décadas, para não dizer mais hoje, a sua arquitetura de segurança, os seus investimentos, as suas exportações nestes dois países, e, portanto, tudo o que é fechamento destes dois países nós temos que acompanhar dia a dia. Apesar de tudo, conseguimos, penso eu, que de uma forma feliz, encontrar alternativas, manter o rumo, encontrar interlocutores nos dois países. Isso acho que é um dos fatores associados à criatividade da política e da democracia, e portanto tentei arrumar essa ascensão dos autoritarismos e em volta de novos modelos, novas propostas, novos figurões, todos eles mais ou menos contemporâneos, uns com mais décadas, outros mais novos, num livro chamado Portugal na Era dos Homens Fortes. E metade desse livro é sobre o papel de Portugal, sobre a não resignação de Portugal a esses modelos, sobre uma forma de antecipar as questões, fazendo dessa antecipação um iniciar das políticas públicas para acertarmos melhor, para haver mais correção atempada dos resultados das mesmas políticas públicas, para que haja menos insatisfação popular, para que haja menos desigualdades sociais e que tudo isso seja um fator que não alimenta nacionalismos, populismos e partidos radicais.
O segundo é uma segunda vida, passa o plenário, num livro que antecipou, em 2016, uma pegada do presidente russo nos sistemas político-partidários europeus. Financiamentos a partidos de extrema-direita, intermissões na desinformação online e não online, esteve em vários referendos, minando a qualidade do processo democrático, referendo catalão, referendo do Brexit, processo eleitoral norte-americano em 2016. Portanto, havia que trazer para o debate um conjunto de coisas que me pareciam muito evidentes, que eram, aliás, assumidas por alguns líderes políticos europeus, como é o caso da Sra. Le Pen, que se vangloriava em campanha eleitoral de receber financiamento russo. Tudo isso me preocupava, sabendo eu que talvez não preocupasse assim tanta gente em Portugal. Mas eu continuo a achar que não devo desistir e que devo levantar as questões, estejam elas mais ou menos mediatizadas ou não. Portanto, no fundo era a passada lógica de um dos homens fortes. Esse era o segundo elemento. E o terceiro era como é que, no fundo, a avaliação que esse homem forte, o Presidente Putin, fez desses 20 anos de trabalho de minagem dos sistemas europeus e norte-americanos, que avaliação é que ele fazia ao fim desse tempo? Era um momento ou não era um momento de arriscar? E eu acho que ele viu vários sinais. Um deles foi a retirada caótica do Afeganistão, o outro foi a fragilidade do governo alemão, com a coligação, aliás, à prova de todos. O outro foi também a fragilidade do presidente francês, embora reeleito. E depois um conjunto de mini-atores que vão criando uma ilusão aborrecida, para não dizer outra coisa, como é o primeiro-ministro húngaro ou agora o primeiro-ministro eslovaco, entre outros líderes partidários. E olhando para essa fotografia, 24 de fevereiro, arriscou e perdeu. Porque arriscou tudo. Arriscou uma mudança de regime em Kiev, que falhou redondamente. Ao fim de 2 anos e meio, está a gerir o falhanço de um projeto maximalista. Portanto, a primeira questão aqui é dizer que a Ucrânia recuperou 50% do território em 2 anos e meio e, portanto, para quem dava como derrotada à partida, porque tinha as forças armadas que tinha, porque estava isolada nos apoios que eventualmente podiam vir dos Estados Unidos e da Europa, acho que saiu muitíssimo bem. E está a lutar para que outros não lhe sucedam na passada russa. Isto parece um bocadinho de conversa que se foi impondo no debate europeu, eles, ucranianos que lutam por nós, mas a verdade é mesmo esta. Ninguém sabe o que é que, com negociação ou não negociação, com acordo ou não acordo, com a estabilização ali da zona do sudeste ucraniano, na posse anexada pela Federação Russa, onde é a seguinte ambição. Nós tivemos uma ingenuidade em 2008, a seguir à invasão da Geórgia. E recebemos o Sr. Putin, eu lembro muito bem, aqui em Lisboa, na Cimeira da NATO, porque na altura cobria a Cimeira da NATO para a TVI, no pavilhão Atlântico. E lembro muito bem do entusiasmo sobre o reset que os Estados Unidos e os aliados fizeram em relação à Rússia, na altura presidida por Medvedev. 4 anos depois, deu-se a anexação da Crimeia. E 7 anos depois, 8 anos depois, a invasão total da Ucrânia com a capacidade defensiva da Ucrânia. Portanto, acho que é de bom senso não confiarmos em demasia nas boas intenções do Presidente Putin e do seu establishment. E, portanto, essa data é uma data que, objetivamente, 24 de fevereiro, rasga com 30 anos que eu lhe chamei de inocência geopolítica, embora tenha havido uma guerra no continente europeu, as guerras balcânicas. E porquê que rasga? Rasga por todo o acervo jurídico, político, comercial, económico estabelecido entre os vencedores e os derrotados da Guerra Fria foi posto para debaixo do tapete.
desde a Carta das Nações Unidas, desde a Carta de Paris, desde o Memorando de Budapeste, desde o reconhecimento das fronteiras da Rússia em relação à Ucrânia e da sua soberania, desde o ato fundador do Conselho NATO-Rússia, depois reforçado já pelo Presidente Putin em 2002. Portanto, todo esse acervo foi rasgado em 24 de fevereiro de 2022. Portanto, é necessariamente um antes e um depois. Tudo aquilo que vier, do ponto de vista negocial e político, como resultado da evolução da guerra na Ucrânia, vai ter que forjar outro tipo de acordos, vai ter que forjar outro tipo de enquadramento jurídico de segurança na Europa. Portanto, é necessariamente um ano zero. Depois, porque é que é uma nova Europa? E é uma nova Europa porque a forma como nós encarávamos determinados debates, mesmo o próprio debate do alargamento, que é um debate que é cíclico, que é a grande história, para além da paz, é a grande história de sucesso da integração europeia, nós vamos estar a falar sempre de outras roupagens, de outras geometrias políticas. O alargamento a 9, todos países cheios de conflitos, ou sob ocupação russa, que era Moldova, que era Rússia, a Geórgia, que era a Ucrânia, estão sob ocupação russa, portanto não há um histórico de alargamentos em que exista uma ocupação desta natureza, e depois não há também um histórico de alargamento a seguir a um conflito tão sangrento como aquele que aconteceu nos Balcãs, com todos os equilíbrios de potências externas, como a Turquia, ou a Rússia, ou a China, nessa geografia. Portanto, é um alargamento sui generis, é um alargamento diferente dos anteriores. Não é só uma expansão da democracia do nosso enquadramento jurídico europeu, é a fronteira de segurança em relação à Rússia. Portanto, nós temos que encarar, prevenir, debater antecipadamente, e eu aí dou-lhe o mérito, digo aqui, e disse já várias vezes, escrevi, dou-lhe o mérito de ter antecipado vários dos debates que estavam associados ao próximo alargamento. Não por ser contra o alargamento, nunca se tratou disso, mas porque o debate é mais enriquecido se os Estados-membros se prevenirem do ponto de vista institucional, do ponto de vista do enquadramento financeiro, do ponto de vista da arrumação das políticas comunitárias, seja a PAC, seja a política de coesão, e previnam os efeitos colaterais de tudo isso. Um Estado como o nosso, que é um Estado de média dimensão na Europa, não pode ficar a ver passar decisões por entre os seus dedos, não pode passar ao lado dos debates, não pode deixar de fazer o seu próprio debate nacional partidário, procurar os consensos necessários, porque no fundo é um alargamento, como os anteriores também foram, mas este em particular, transformador da União. Não é só porque desvia geograficamente o eixo, mas é porque ninguém sabe que Ucrânia é que será aquela que entrará. Ninguém sabe qual é o modus vivendi com a Rússia. Ninguém sabe como é que o alargamento se processará até o próprio, se é todo junto, se é em parcelas, como é que se gerem essas expectativas, que tipo de ansiedades é que isso vai recriar nos sistemas políticos da Sérvia ou de outro Estado, digamos, no panorama da adesão. Portanto, isso é uma nova Europa. A outra dimensão da nova Europa tem a ver com os debates das autonomias. Não é só da autonomia de nós termos que investir mais em defesa, isso é evidente há muitos anos, nós descapitalizámos esse setor. Aliás, é um setor associado à economia e, portanto, o discurso político podia promover melhor as indústrias de defesa, associado ao emprego, associado à coesão territorial, como aliás os Estados Unidos fazem isso internamente, promovendo os clusters que onde os países podem ser diferenciadores, numa cooperação mais feliz para nós não estarmos tão dependentes das administrações americanas e não estarmos tão vulneráveis a ameaças como a Rússia ou, de outra natureza, a China ou, de outra natureza, qualquer grupo não estatal que se intrometa nas nossas democracias.
Portanto, o debate das autonomias é um debate, sim, da defesa e da segurança, mas é um debate também das indústrias, defesa e não defesa, debate das tecnologias, como é que nós nos recuperamos o terreno perdido em relação à industrialização tecnológica e à digitalização das economias perdido para os Estados Unidos e para a China e para a Índia também, digamos, da estabilidade das nossas infraestruturas críticas, e aí Portugal tem um papel, nomeadamente nos cabos submarinos atlânticos. 25% dos cabos submarinos atlânticos passam nas nossas áreas territoriais presentes ou aquelas onde queremos no futuro ter soberania. Portanto, todo o processo de digitalização das economias, toda a comunicação global depende destes cabos submarinos. Se nós não temos capacidade de segurança e de manutenção dos mesmos, perdemos aí também um fator diferenciador em relação a outros países. O comércio, os portos, a própria dimensão logística, tudo isso faz parte das nossas autonomias. É evidente que isso foi exposto durante a pandemia, mas depois houve outros patamares onde a dimensão do conflito na Ucrânia expôs brutalmente. Isso depois tem disrupções na nossa relação, por exemplo, com países receptores do trigo, como ucraniano e outros em África ou do Médio Oriente, altamente dependentes, e portanto eles procuram pressionar para que os europeus rapidamente resolvam uma questão de segurança europeia, porque é a sua própria estabilidade social que está em causa. Portanto, as autonomias são aqui de uma maneira mais abrangente do que a defesa. Os outros têm a ver com os ajustamentos ao exterior. Eu aí arrisco verdadeiramente, acho eu, vocês dirão. Arrisco porque me parece que estamos a passar ao lado. Embora aí Portugal também tenha sido criativo o suficiente, mas num projeto piloto, que eu acho que tem capacidade para escalar, um projeto com Cabo Verde, em relação à dívida, à troca da dívida, ou à transformação de 20% da dívida, salvo erro, em investimentos de sustentabilidade. Isso é um projeto muito acarinhado por Cabo Verde e por Portugal, que pode ter escala, primeiro na CPLP e depois em outras, mas é verdadeiramente o diagnóstico certo para nós recriarmos a relação com a África, que está na boca de qualquer português há décadas. Mas ninguém sabe muito bem como é que ela se faz. Eu acho que Portugal pode e deve levar outros Estados-membros da União Europeia atrás numa grande conferência sobre a dívida africana. A dívida africana, a dívida externa africana, é a asfixia, o garrote que está na origem de problemas. O serviço da dívida é praticamente, ou esgota praticamente os recursos financeiros dos Estados, que depois não podem acudir às dimensões de saúde pública, de educação e outras dimensões sociais. Isso gera um círculo vicioso que é aproveitado pelos populismos locais, e eles estão a crescer também, por bolsas de insegurança que são aproveitadas por Estados, como a Rússia, para se intrometer na instabilidade desses próprios países. E nós às tantas temos um cálculo, que já estamos a acompanhar, no Sahel sobretudo, que tem uma parte da explicação na asfixia da dívida externa. E eu acho que nós, com esse projeto piloto, mas com outro debate mais alargado no plano europeu, podíamos promover uma grande conferência internacional onde o papel nosso de credores, não nosso individual, mas europeu, pudesse tentar resolver parcialmente, ou mesmo totalmente, o problema da dívida externa destes países, e associo também aqui, por exemplo, os países da América Latina. O outro tem a ver com o Médio Oriente, e o último com a China. O Médio Oriente, aqui arrisco não no sentido de ser uma voz no deserto, entendo que o conhecimento do Estado da Palestina é uma condição sine qua non para o desenvolvimento da solução de dois Estados. Parece-me uma evidência, não se pode defender dois Estados sem reconhecimento dos mesmos. Diriam, o momento não é o melhor, eu acho que é mesmo o melhor. E acho que um dos argumentos que tenho muito ouvido é, com a Espanha, que tem uma posição muito vanguardista, há 9 países da União Europeia que já reconheceram oficialmente a Palestina,
e nós não devemos ir atrás de Espanha pelas questões de política externa tradicionais nossas, ou seja, devemos tentar alguma diferenciação. Eu acho que nós devíamos ter antecipado a Espanha mesmo. E antecipado a Espanha por um argumento, é que nós precisamos de quebrar a relação entre o Hamas e o povo palestiniano. E precisamos de encontrar um substituto a essa legitimidade. E precisamos de associar o reconhecimento internacional alargado, factual, juridicamente vinculativo, a uma entidade, a Autoridade Palestiniana, que se sobreponha nessa relação com o povo palestiniano. Ela está danificada há muito tempo, não vai ser do dia para o outro, mas são sinais que ajudam a dizer ao povo palestiniano que não está sozinho na arbitrariedade jurídica internacional. E isso, ao contrário do que Israel diz, na minha opinião, é um fator de segurança para Israel. Estabilidade na Palestina, uma entidade legítima reconhecida internacionalmente, que seja boa depositária da ajuda internacional, da afetação de recursos para uma população que está completamente dizimada, para não dizer outra coisa, são sinais que me parecem que dão à região e, em particular, a Israel, as garantias que Israel exige. Alguma coisa tem que ser feita de diferente, porque senão nós andamos de 5 em 5 anos, de 2 em 2 anos, de 10 em 10 anos, permanentemente nesta situação. É evidente que tudo seria melhor se o Hamas não existisse, se o arco regional não existisse, se nós tivéssemos uma estratégia para o Irão, que eu também aqui desenvolvo. Acho que é um dos grandes falhanços do Ocidente, tem sido a estratégia para o Irão, mas acho que vale a pena arriscar mais, não ser tão temerário das reações de A, de B, do Estado A e do Estado B. E aqui entra a relação com a China. Eu sei que a relação com a China talvez seja a questão de $1 milhão, não é? Ninguém sabe qual é que é a fórmula mágica. Acho que passámos de uma situação de acrítica numa determinada período histórico sobre os investimentos chineses. Neste momento há uma vaga europeia de grande ceticismo sobre esses investimentos, sobre a forma como nos relacionamos com maior ou menor proximidade, mas há ângulos onde o interesse europeu e o interesse chinês são tendencialmente coincidentes. Um é a segurança nuclear. Ou seja, ninguém quer uma catástrofe nuclear em Zaporizhzhia, que é a maior central nuclear europeia. E, portanto, nós temos que tentar, com estratégia estável, dividir a Rússia da China. E temos que encontrar ângulos onde o interesse europeu, de uma forma genérica, se case com o interesse chinês. A segurança nuclear é uma delas. A outra tem a ver com o Médio Oriente. Não interessa à China ter o preço do barril alto. Também não interessa aos europeus. Não interessa que haja uma escalada nem provocada pelos úteis no comércio internacional, porque isso depois também encarece as próprias exportações chinesas para a Europa e o resto do mundo. E também não interessa que haja algum cataclismo, uma corrida aos arsenais nucleares, de uma forma anárquica. Portanto, são interesses comuns. E interesses comuns no momento, como o António Costa dizia bem, que não sendo o melhor entre as relações Estados Unidos-China, são talvez o melhor dos últimos anos. Não é perfeito, mas há diálogo entre variedíssimos setores e há interesse em, pelo menos, estabilizar a previsibilidade dos atos de um e do outro. Isto é particularmente relevante para termos os Estados Unidos neste ângulo europeu, de interesses mais ou menos coincidentes com os chineses, e depois num outro momento onde a China se fez mostrar que foi no reatamento das relações entre o Irão e a Arábia Saudita, e onde verdadeiramente não atua como um broker na região. Ou seja, fez o seu papel e quase que se remeteu às suas fronteiras novamente. Ora, o que nós precisamos é, para alguns dossiês, de mais China nestas matérias, como nas matérias climáticas, como nas matérias de segurança nuclear, como nas matérias do comércio internacional. Portanto, eu acho que há aqui ângulos onde é virtuoso o entendimento com a China, não sendo ele acrítico de uma forma genérica. Ou seja, há aqui, digamos, um levantamento de diagnósticos
E talvez seja, e falo, não é um autoelogio, mas talvez seja um conjunto de pistas e de propostas que, parecendo um pouco à revelia dos consensos nacionais, talvez possam fazer algum sentido nas vossas reflexões. Já não é mau. Eu tinha aqui uma muleta, porque a minha voz já está quase a fugir, que era ler-vos aqui um excerto que parece um romance. Mas eu acho que há aqui uma parte final que diz muito dos tempos que nós vivemos. E diz assim: as crises nas democracias começam quando descuramos as suas pequenas maleitas, dando espaço a que enfermem. Descuido, alienação e soberba podem ser fatais quando se perde a noção do tempo para fazer correções ou do modo como se fazem os curativos. A desvalorização da ética nos cargos públicos, a pouca crença em bom exemplo na política, a arrogância no serviço passageiro prestado aos cidadãos que elegem, são contributos para um emaranhado de anátemas classistas, varrendo tudo e todos por igual e enlameando gente séria, cargos dignos e instituições imprescindíveis. Cuidar da democracia deve ser um desígnio inegociável entre todos os que acreditam que só ela tem os valores, os instrumentos, as regras e as escapatórias para responder a qualquer crise, a qualquer conflito, preservando o seu pluralismo político e a capacidade de esbater as desigualdades sociais. Há uma oferta concorrencial aberta, e isto é um mundo novo, diferente dos últimos 30 anos. Um mundo que tentou acomodar os vencidos e os derrotados da globalização, os vencidos e os derrotados da Guerra Fria. Hoje em dia, esse mundo de acomodação parou a 24 de fevereiro e há uma confrontação a diferentes níveis aberta entre estes polos da ordem arquipelágica que eu falei, multialinhado, um bocadinho à la carte. A oferta está à vista. O modelo chinês é de uma prepotência galopante, uma economia imponente, mas cujo PIB per capita é ultrapassado por 38 países, onde as desigualdades são acentuadas por um modelo de sociedade politicamente fechado. É por aqui que queremos ir? O modelo russo tem traços semelhantes, com a agravante de assumir um colonialismo destrutivo fora de portas. É disto que o mundo precisa? O modelo americano, totalmente distinto dos anteriores, oferece um nível alarmante de desigualdades sociais, desproteções básicas e uma distopia política de tal maneira absurda que normalizou uma tentativa de golpe de Estado, encarado como ato legítimo por dezenas de milhões de eleitores. É este o sentido que queremos dar às nossas democracias? Talvez tenhamos de olhar em volta, trazendo ainda mais modelos à discussão, para valorizarmos não apenas a democracia, mas a democracia no quadro institucional europeu. Nós temos problemas de desigualdades económicas e sociais, temos um afastamento entre eleitores e eleitos, temos variações autoritárias preocupantes, temos políticas públicas ineficientes, temos incapacidade de compromisso a médio e longo prazo, temos tolerância para com a violência sobre os mais fracos, damos demasiado espaço à mentira sobre a verdade. Mas para tudo isso há soluções em debate plural, legitimidade para legislar e corrigir caminhos pacificamente, podemos fazer escolhas livremente, mobilizar-nos sem coação, fazer os nossos juízos sem recurso à força, divergir, protestar, rejeitar liminalmente um caminho, influenciar a tomada do outro. Tudo isto em liberdade e ao abrigo do Estado de Direito. É imperfeito, mas os meios ao dispor de qualquer cidadão estão lá. As democracias, em particular as que se definem pelo modelo social europeu, têm todas as vantagens competitivas do seu lado para vingarem na competição ideológica e material que marcará a globalização por muitos e bons anos. Só precisa corrigir erros a tempo, antecipar os passos certos, ter mais amor próprio, ser mais eficaz nas respostas transversais, coordenar melhor os seus instrumentos conjuntos de coesão. Tudo isto sem transgredir nos seus valores estruturais. A dicotomia gramsciana, que permanentemente envolve o pessimismo da razão, deve sucumbir ao otimismo da vontade. Os riscos para as democracias só alastram se nos vergarmos por alienação. Este era o cheiro que eu vos queria trazer e termino com o recurso à dedicatória que fiz. Tenho dedicado os meus livros aos meus filhos, normalmente. Neste caso, alarguei aos meus 7 sobrinhos, está aqui o mais velho em representação de todos. Eu acho que só faz sentido que estes debates sejam vencidos se for para eles, se for para defender os valores onde eles viverão, em liberdade e em tolerância. Porque se não for para eles, tudo fica no mesmo sentido. Muito obrigado.
depois daquilo que ouvimos, é impossível falar. Só para chamar a atenção para isto. Estava a ouvir o Primeiro-Ministro António Costa e depois o autor do livro, o Bernardo Pires de Lima, e a agradecer este momento de fim de tarde singular que podemos presenciar. Porque são, à sua maneira, duas personalidades excepcionais. Vamos começar pelo apresentador e depois vamos ao apresentado. O apresentador, não é por acaso que foi o Primeiro-Ministro com mais longa experiência de governação, com um terrorismo europeu, que aliás o Bernardo Pires de Lima recordou, mas que eu pude estudar semanalmente, às vezes diariamente, antecipando ideias, antecipando problemas, antecipando riscos, antecipando soluções, apaixonado pela Europa. Apaixonado pela Europa. Não é que fosse menos apaixonado por Portugal, mas apaixonado pela Europa. Durante boa parte destes anos. E, portanto, foi uma oportunidade única ouvi-lo fazer uma síntese daquilo que foi a sua vida durante tão longo período e tão difícil período da vida da Europa. Porque a Europa, o mundo, aqui foi explicado à sociedade, era um em 2015, é o outro, completamente diferente em 2024. E nós ainda não sabemos quão diferente. A Europa era uma em 2015, é uma Europa completamente diferente hoje. Eu dou só um apontamento, aliás, o Primeiro-Ministro, eu inventei essa coisa boa que é quem foi Primeiro-Ministro passa a ser sempre Primeiro-Ministro. Bom, muito bem. Tem alguns pequenos problemas de percurso, mas se é um critério geral, é um critério geral. Não se pode depois selecionar de acordo com os qualquer. O que é facto é que, o ano passado, reuniu-se em Portugal o Grupo de Arreolos. E o Grupo de Arreolos reúne os chefes de Estado não presidencialistas da Europa, republicanos, não é poucos demais. Estavam 17. Começa a ser cada vez maior o peso do centro e do leste da Europa. Nasceu pela iniciativa do Presidente Jorge Sampaio, com presidentes do Oeste Europeu, depois Sul, e agora pesa imenso esse eixo que se vai deslocando para o Leste. E eu sugeri uma coisa que nunca tinha sido feita, que é, com o devido respeito pelos diplomatas que são excepcionais, que é estarmos à vontade só, como se passa no Conselho Europeu, penso eu, só chefes de Estado e mais ninguém presente, a discutir a situação na Europa, a Ucrânia, o alargamento e por aí adiante, os temas todos ventas de livro. E foi uma perplexidade, para mim mesmo um choque, porque intuía o que ia na cabeça dos meus colegas, mas nunca tinham verbalizado. Quando verbalizaram naquela longa manhã, percebi um nível de complicações, sobretudo vindas do leste, não do oeste, não do sul, não do norte, mas do leste, que aliás aqui o Primeiro-Ministro António Costa sumarizou muito bem. Onde havia uma grande economia poderosíssima alemã, passará a haver pelo menos 3. A Alemanha, a Polónia e a Ucrânia. Não tão amigas necessariamente em termos estratégicos e não necessariamente as 3 pertencentes à zona euro. A Polónia tem resistido, veremos a Ucrânia, e com situações completamente diferentes, no caso da Alemanha é possível, daquela situação que existia há 7 anos, 8 anos, como faz o tempo. Foi uma sorte termos aqui um protagonista que viveu isto todos os dias, todas as
semanas durante todos estes anos. E por isso eu tenho repetido, é uma sorte se ele puder continuar a viver intensamente esta problemática a nível europeu. E agora passo ao apresentado. O apresentado é também uma personalidade singular. Porque vê tudo muito cedo e muito longe. Muito cedo e muito longe. E muitas vezes acaba por ficar a pregar muito certo. Porque se olha para ele está a falar do quê? Ele está a falar do quê? E, no entanto, quando ele falava dos homens poderosos, já tínhamos assistido ao mandato do anterior presidente norte-americano. Já assistíamos há muitas décadas a sucessivos mandatos, agora ao quinto, do presidente russo. Era evidente o que se passava nos sistemas políticos europeus. E norte-americano, e noutros continentes. E quando ele aparecia a falar nisso, as pessoas diziam: mas isto é estranho, que linguagem tão estranha, ele está a falar de quê? Nós não vemos isto, não tocamos isto não existe. E os temas, os livros eram assim, antecipações. Agora temos mais uma antecipação de uma série de questões que são inevitáveis. Sendo muito impopular fazer essas antecipações, eu lembro em relação ao primeiro-ministro António Costa que o grande debate era simplista, então Portugal é contra o alargamento? Não! Portugal defende a preparação da União Europeia para o alargamento, sabendo que é diferente dos anteriores e muito mais complicado. E eu percebi isso na reunião da União. Porque ali à vontade puderam dizer o que é que tencionavam fazer, de acordo com os vários cenários, sobretudo no caso do cenário melhor. Mesmo quando admitiam um cenário que não era necessariamente o melhor. Mas para o melhor, cada qual tinha o seu caminho. E não era fácil a convergência entre os vários caminhos. Ora bom, temos a sorte de hoje, neste fim de tarde, temos podido ouvir um protagonista do passado recente da vida europeia, para além da vida portuguesa, para entender, mas são inseparáveis. E um antecipador de destinos. Verdadeiramente só nunca conseguiu antecipar o dele. O único problema do Bernardo, e dificulta quando queremos nós antecipar o tempo. Mas isso dava outra palinópia no outro dia, por causa dos equívocos de várias pessoas pensarem para ele um determinado destino, não bater certo e descobrir-se mais tarde que não tinha batido certo, porque realmente não tinha havido aquela afinidade eletiva no momento adequado para se perceber como é que podia ser. Não interessa. É evidente que ele depois dá a volta, vive feliz com isso. E se não vive muito feliz, supera isso com mais um livro e mais uma antecipação do futuro, porque há de haver um dia em que a história, no plano executivo, se cruza com ele. Há de haver um dia. Até lá, ele fala para os executivos e não executivos, antecipando aquilo que eles não percebem e hão de perceber. E, portanto, foi um grande fim de tarde. Vale a pena um fim de tarde assim, com uma pessoa tão excepcional. Muito obrigado. Então, muito obrigado a todos, aos três intervenientes nesta sessão. Eu penso que a seguir o Bernardo vai ter mesmo que assinar livros, que é para cada um continuar a trabalhar. Muito obrigada a todos.